Muito bem, nós teremos a seguir o debate com o tema Gestão da Saúde Integral e Bem-Estar. Como exercer o papel de gestão de saúde integral e bem-estar nas empresas. Para este painel, convidamos a gerente executiva de Saúde e Segurança do SESI de Santa Catarina, Sandy Lopes. Convidamos também o gerente executivo de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, na CCR, José Antônio Coelho Júnior. O diretor de Desenvolvimento de Pessoas da ABRH Brasil, Luiz Edmundo Rosa. E para moderar este painel, convidamos o diretor de Operações do SESI Nacional, Paulo Moll, a quem imediatamente passamos o controle do painel. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui moderando esse painel, que temos um desafio difícil, né? Porque ontem a discussão foi bem intrigante, levantou muitos palpites, hoje é o primeiro painel também muito bom, então nós temos aqui um desafio importante, que é manter a qualidade de um debate que está tão legal. Então, em primeiro lugar, muito bem-vindos, obrigado por estarem todos aqui debatendo isso que é tão importante, que é a agenda ESG, e vamos falar especificamente de toda a questão da gestão de saúde. No mês tão importante que é o mês de abril, que a gente comemora o mês da saúde e segurança no trabalho. Então, já vou passando imediatamente a palavra para o nosso Luiz Edmundo Rosa. Muito obrigado. Eu vou pedir para só colocar a apresentação aqui. Já está aqui. Obrigado. Paulo, muito obrigado. Meus companheiros aqui de painel, que eu tive um prazer enorme de conversarmos previamente, nos preparamos para estar aqui com vocês, né? A todos vocês que estão presentes aqui, agradecimento pelo convite. E eu vou procurar, minha gente, eu acho que todos nós ontem fomos provocados, incomodados, né? Que, no bom sentido, né? Porque fazer parte de um evento é a gente poder ter a chance de refletir. Eu vou procurar aqui dar também a minha visão sobre algumas coisas que foram faladas ontem, né, que não necessariamente condizem com algumas posições que, né, especialmente do quanto eu acredito na atenção primária, no quanto eu acredito em promoção e prevenção de saúde, como instrumentos transformadores da saúde das pessoas e das organizações. Isso é uma das coisas que eu vou destacar. Mas essa semana nós tivemos uma semana que começou com as notícias que foram mencionadas ontem aqui, né, do maior prejuízo na história dos planos de saúde, pelo menos nesse século, né, é o pior resultado histórico, embora tivesse, 2 anos atrás, o maior lucro, que também, juntar as duas matérias, era interessante se fundisse, mas, obviamente, isso aqui não é uma boa notícia, porque coloca, como foi dito aqui, em risco a própria, né, sustentabilidade do sistema de saúde suplementar, né. Eu vou voltar a comentar isso aqui. E eu queria começar, na provocação, essa é uma questão fundamental. Será que nós estamos investindo bem em saúde? Essa é uma questão absolutamente fundamental, e eu posso ter duas visões aqui, uma visão de economista, e eu posso ter uma visão de gestor. Tá? Se eu, na minha empresa, eu tiver uma visão de economista, eu vou encontrar um monte de justificativa para não fazer aquilo que eu preciso fazer. Tá? Se eu for reunir com um grupo de RHs e dizer assim, quanto foi o seu reajuste? Outro dia falou 35. Aí eu digo assim, que bom, o meu foi muito melhor, foi só 20. Tá certo? Enquanto tem empresa que teve reajuste de 3. Então, dependendo para onde eu olho, eu posso chegar a uma conclusão absolutamente errada. E a minha visão tem que ser, se eu estou na minha empresa, eu tenho que ter minha visão de gestor, e não de economista. Então, isso é muito importante que a gente opte por ser aquilo aonde a gente está, né? Então, eu vou começar aqui mostrando, por exemplo, os Estados Unidos foram mencionados até ontem aqui como exemplo. Oi. Tá bom. Perdão, desculpe. Eu tenho a câmera, eu estou aqui saindo da câmera. Aqui da transmissão. Então, eu queria mostrar para vocês o seguinte, o país que mais investe em saúde, 20% do seu PIB, 4,1 trilhões, segundo os dados aqui, estão todos os dados marcados embaixo, para vocês recapitularem, né?
será que isso é um bom dinheiro investido em saúde? Essa é uma pergunta. Então, se nós olharmos que os Estados Unidos, hoje, sendo o país que mais investe, tem 34 milhões de diabéticos, 96 milhões de pré-diabéticos, somando 130 milhões de americanos, ou seja, 40% da população, todo esse investimento para ter 40% da população pré-diabética e diabético? Esse é o caminho? Se esse é o caminho, esse é o bom investimento, enquanto que a China lançou o seu programa chamado China Saudável 2030, com metas do quê? Prevenção, promoção, alimentação com produtos naturais, com a utilização de remédios naturais, né? E eles têm metas objetivas, por exemplo, chegar em 2030 com 550 milhões de pessoas ativas. Tá certo? E assim vai. Educação para a saúde, desde a escolinha até a universidade. Mudando pela educação a atenção pela saúde. Então, isso é uma coisa muito importante para refletir. Olha os dados daqui. População americana, 1/3 obesa, 1/3 com sobrepeso e 1/3 normal. Eu vou me contentar de ter 1/3 da minha população normal, minha gente. Então, olha a situação do Brasil. Seguimos os passos dos Estados Unidos. Vocês vão ver que nós estamos acompanhando isso, de uma certa forma, muito parecidamente, né? 9,6% do PIB, modesto, né? Um valor bem menor, né? E olha que incrível. Nós, não sei, incrível, a gente precisa ter dados. Entramos na OCDE o ano passado, somos ainda provisoriamente membro da OCDE, ainda precisamos da nossa confirmação, e já entramos no pódio do sedentarismo. Somos o país mais sedentário de toda a OCDE. Aliás, só supera o Brasil, no mundo, países importantes como a Samoa americana, uma ilha do Pacífico, né, o Kuwait, né, o Iraque e a Arábia Saudita, países muçulmanos que as mulheres têm restrições para fazer atividade física. Então, isso é um dado. O impacto disso sobre a saúde, nós sabemos que é enorme. É enorme. Tá? A obesidade do Brasil vem crescendo, segundo os dados da OMS, o país que mais cresce em obesidade. Veja que os Estados Unidos cresceram em 40 anos 204, o Brasil cresceu 325. Nós estamos crescendo muito mais rápido que os Estados Unidos, eles só partiram de uma base maior. Tá? O sobrepeso no Brasil, 57% da população. E o mês passado, foi publicado o Atlas Mundial de Obesidade, que é uma publicação que todo ano é reatualizada, e os dados são absolutamente preocupantes. O Brasil, projetado em 2035, terá 41% de obesos, ou seja, nós vamos estar disputando o pódio da obesidade no mundo. Tá? Qual é o impacto disso para a economia brasileira? 3% do PIB, por redução de produtividade e pela outra consequência muito relevante, aumento das doenças crônicas, que são feitas para durar. Hoje o tratamento é feito para durar. Alguém diabético, né, para a vida, vai carregar, embora tenham tratamentos diferentes. Então, isso é uma situação absolutamente preocupante. Isso representa, só para dar uma ideia para vocês, o impacto de 2 orçamentos de SUS por ano em 2035. Só esse problema. Tá? Uma coisa importante, até se falou ontem, porque sobe os custos da saúde, a gente sempre prefere olhar as causas externas. Aí eu ponho a culpa na medicina, que é verdade, a tecnologia aumenta os custos, é verdade. Eu posso pôr a culpa na população, o envelhecimento, é verdade, inquestionável. Né? O Brasil mudou a sua pirâmide, só que não mudou simplesmente a pirâmide. A nossa pirâmide que está mudando são pessoas com hábitos muito mais inadequados do que nós tínhamos no passado. Então, é uma população que envelhece com hábitos ruins. Por isso que nós estamos obesos, por isso que nós somos sedentários. Então, não é só a idade. Eu conheço, vocês vão olhar os Blue Zones no mundo, você tem pessoas com 100 anos ativas, tá certo? E sem problemas de doenças crônicas. Então, pôr a culpa na idade, cuidado. A idade não é responsável por tudo. É a forma de eu me desobrigar da minha responsabilidade para comigo mesmo.
É a idade. É genérico. Tá? Muito bem. Desperdício, gente, enormes em saúde corporativa. Um dado para vocês. Dados da própria ANS. 20,5% das consultas médicas são feitas em pronto-socorro hoje. Média. Significa que tem empresa que faz 30, empresa que faz 40. Olha, o impacto de uma empresa que mediu. Cada consulta no pronto-socorro, na média, representava 7 vezes mais custo que uma consulta feita na atenção primária. Porque quem vai para uma criança doente no pronto-socorro, que não é preparado muitas vezes para atender aquele tipo de doença, faz todos os exames que precisa para tentar diagnosticar. Com o apoio dos pais, com o apoio de todo mundo. Quanto melhor o plano, maior é o número de exames. Tá certo? Então, todo o sistema favorece esse tipo de coisa. Uma ação do RH, de orientação das pessoas, fazendo com que elas usem corretamente a atenção primária, que às vezes já é oferecida no preço da sua assistência médica, porque está lá, a operadora já oferece atenção primária, 24 vezes 7, está disponível, mas não é informada para dentro da empresa. Muita gente sequer sabe que existe uma atenção primária. Eu vou mostrar com pesquisa, não estou falando assim. Muito bem. Nós fizemos uma pesquisa para medir essas coisas, e uma pesquisa muito representativa, feita pela BRH com a ASAP, Aliança por Saúde Populacional. 704 empresas, 6,5 milhões de pessoas, para uma população hoje que tem de 35 milhões, o número correto é 35 milhões de planos corporativos. Então, é muito representativo. Né? O que a gente observa? Custos muito acima de inflação. É óbvio, a pesquisa só ratifica. Mas o pior de todos é esse dado que está embaixo. 83% das pessoas que responderam à pesquisa não acreditam que é possível reduzir custo. Como é que eu vou reduzir alguma coisa se eu não acredito que é possível fazê-lo? Tá? Outra coisa, 40% das empresas, o maior orçamento de RH depois da folha entregue nas mãos de um analista e de um coordenador, que não tem poder de decisão de fazer mudança na sua própria estratégia. 40% só usam indicadores, e desses que usam indicadores, quase a totalidade usa só o indicador financeiro. Então, 52% não possuem programas de gestão de grupos de risco. Faltou perguntar quantos usam aqui o SESI, porque eu tinha empresa de serviço, não dava para perguntar especificamente do SESI, porque eu tinha empresas de serviço que não estão ligadas ao sistema. Mas, veja, é uma temeridade, coisas dessa natureza. 65% das empresas não têm programa de alimentação saudável, como se a alimentação não tivesse implicação com a saúde. E ações isoladas, na parte de atividade física, o pessoal descobriu que tem um sistema de benefício de academia, que eu posso usar academia em qualquer lugar. Pronto, tiraram o pé do acelerador, chamaram aquilo de benefício, as pessoas estão usando, o que acontece? Os convertidos estão usando, os não convertidos não estão usando. Eu tenho que atuar sobre os convertidos ou sobre os não convertidos, ou sobre os dois. Essa é uma questão chave, eu tenho que ter uma estratégia. Né? E a questão da saúde mental, também pouco equacionado, e que nem aquela questão do custo. O pessoal não acredita que o estresse vai cair. Se eu não acredito que o estresse vai cair, o que eu faço sobre o estresse? Tá? E as melhores práticas têm a utilização parcial e irregular. Olha que interessante. Nós tínhamos mais de 20 melhores práticas e fomos perguntar se as empresas usavam. Não encontramos uma empresa no Brasil que usasse todo o arsenal de boas práticas. Não encontramos uma empresa que usasse 90% das melhores práticas. Não encontramos uma empresa que usasse 80% das melhores práticas. Então, tem um enorme potencial de oportunidade pela gestão para a gente melhorar o resultado das empresas na gestão da saúde. Começando como? Trabalhando junto. E é isso que eu vou apresentar aqui para vocês. As principais iniciativas das empresas só são visão de custo, meramente financeira, na hora do reajuste, faz uma blitz, mas ninguém atua sobre a causa que gerou aquele descontrole.
E o próprio resultado mostra um dos quem está pagando a conta, além do acionista, é o próprio colaborador, porque os planos, pela má gestão, acabam sendo depreciados para quem usa. Eles vão ficando, ano a ano, um pouquinho pior. Tá? Por isso que, como falava ontem aqui, que houve a queda do ticket, caiu a receita. Tá? Então, agora, se eu melhorar a minha gestão, eu não preciso de pauperizar o plano de saúde, como está sendo pauperizado por muitas empresas. Olha, para concluir a minha fala, nós estamos com o ESG, e o ESG é uma oportunidade de integrar tudo que está separado. Não só trazer o conceito da saúde para dentro da estratégia, que é fundamental, mas para que a gente possa transformar a cultura das empresas. Tá? A cultura que inclua nos seus valores a questão da saúde como um fator absolutamente essencial para a produtividade, para a competitividade, que a indústria precisa ter, ou qualquer empresa precisa ter. Isso implica no envolvimento da liderança. Tá certo? Isso, portanto, é assunto que começa com o CEO, envolve o conselho de administração e o CEO, envolve a liderança, o comitê executivo, os demais níveis de liderança da empresa que precisam ser envolvidos. Toda a gestão precisa ser repensada para quem não está tendo bons resultados em saúde, porque aquelas que estão tendo bons resultados em saúde estão com uma gestão muito mais moderna do que outras que estão perdendo no campo da saúde. Né? Então, a saúde ocupacional, obviamente, não pode estar desconectada de promoção e prevenção. A saúde ocupacional não pode estar desconectada de planos de saúde. Uma vez eu fui num congresso só de médicos, de mais de 50 médicos de grandes empresas, eu perguntei quais de vocês falou no último ano com o seu diretor de RH. Tá certo? Poucos. Quem falou no comitê executivo? Ninguém. Tá? Isso antes da pandemia. Tá? Na pandemia, muita empresa passou a ouvir mais o médico. Né? A saúde mental não pode ser desconectada, porque ela é uma parte da saúde. Eu não posso desconectar a questão das prioridades, indicadores. Sem prioridade e sem indicador, eu não tenho gestão. E isso implica em conhecer muito bem a minha realidade e poder atuar. Minha gente, não dá para a gente inventar a roda. Nós temos um trabalho belíssimo que o Sistema S faz. O trabalho do SESI é excepcional, assim como é do SESC na parte de comércio e serviços. São excepcionais esses trabalhos. Né? Então, eu não posso, como RH, desprezar o centro de saúde que está do meu lado, no mesmo bairro, na mesma cidade da minha empresa, e eu faço o meu programa de vacinação como se não tivesse um programa de vacinação acontecendo ali do lado. Tá certo? Então, e isto vai, gente. Eu não posso esquecer que eu posso ter uma relação direta com os hospitais, eu posso favorecer esse relacionamento. Agora, para uma empresa pequena, eu tenho o SESI, que pode fazer tudo isso, pode me organizar todo esse sistema e fazer essa roda girar. Tá? Por isso, a estratégia de saúde, gente, nós podemos mudar. Acreditem, gente. Eu não vou ficar, e eu espero que nenhum de nós aqui se iniba com aqueles números estatísticos que nós vimos ontem, ou com descrenças na atenção primária ou na promoção e na prevenção, né? Porque eu posso dizer para você, eu digo pela minha experiência e digo pela base de dados que vão ajudar nós melhorarmos a saúde do Brasil. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo Luiz Edmundo. Só fazer uma correção, que aí eu fiquei um pouco incomodado, que ele começou falando assim, olha, essa agenda não é para economista, é só para gestores. Eu, como economista, fiquei meio incomodado naquela hora. Porque o economista, na verdade, tem exatamente esse papel, que é de pensar de que maneira você vai fazer a alocação de recursos de maneira mais eficiente. Então, ou seja, talvez a abordagem que você tenha colocado é uma abordagem estritamente financeira, aquele que vai simplesmente olhar os gastos, os custos, os cortes e tudo mais. Aí me fez lembrar, em um minuto eu conto essa história, que fez parte da minha vida profissional. Eu, antes de entrar no SESI, eu fui gestor público e de uma carreira, né, federal. E, na época que estava começando, tinha o Ministério da Saúde tinha acabado de assumir José Serra como ministro. E ele dizia o seguinte, o que precisa nesse processo é gestão. Então, na época dos gestores, ele falou, eu não quero nenhum médico, eu quero economistas e administradores para gerir o Ministério da Saúde, exatamente por dar uma ideia de gestão no processo. Então, quando eu vejo a sua fala, o que vejo muito claramente é, ok,
temos os recursos, mas o que a gente tem que pensar é qual política vamos adotar para a alocação desses recursos. O que você está colocando, talvez, olha, talvez menos alocação de recursos para o tratamento específico de doença e colocar talvez mais recursos, um olhar um pouco mais forte na questão da prevenção. De que maneira eu começo a escolher os recursos que são escassos e começo a colocar em algo que dê mais resultados. Então, esse é um debate extremamente importante. Então, depois a gente vai voltar aqui, mas já vamos pensar exatamente nisso. Como é que a gente vai pensar na alocação de recursos? Quer dizer, quais seriam, dentro do que a gente tem hoje, que são recursos muito específicos, onde a gente poderia mudar? E como é que a gente faria isso dentro da empresa, em um plano que a gente está pensando no plano nacional, mas num plano da empresa? Quais seriam políticas de fato adequadas para fazer uma gestão de saúde adequada? Então, vamos tratar desse assunto na volta. Sandy? Bom, queria cumprimentar inicialmente todos que estão nos acompanhando aqui presencialmente no auditório, também cumprimentar todos que estão nos assistindo por meio do link do YouTube, cumprimentar aqui meus colegas de painel, extremamente qualificados, é um prazer poder ouvi-los e compartilhar esse painel com vocês. Agradecer, Paulo, ao Departamento Nacional pelo convite de estar aqui conversando um pouco sobre esse tema tão importante, tão relevante para o nosso país, para a nossa indústria e para nossas empresas como um todo. A gente sabe que saúde é fundamental para a produtividade desse país e, consequentemente, para a competitividade das nossas empresas em âmbito nacional e em âmbito internacional. Então, é uma temática extremamente relevante. Vou dividir a minha fala e esse bate-papo aqui com vocês, acho que em duas camadas. Uma camada mais estruturante, relacionada ao setor de saúde, e uma outra camada que tem um pouco de relação com essa última provocação que você fez em relação ao locus na empresa, né? O que é possível e de se fazer e de se melhorar também desse locus dentro das empresas. Então, trazendo um pouquinho essa camada do setor, nós vivemos um momento importante de discussão dessa temática. Ontem foi colocado, nós tivemos a publicação recente do prejuízo operacional das operadoras em 11 bilhões de reais. Esse é um ponto de atenção para o setor privado de saúde, onde se abre, certamente, uma necessidade muito forte de discussão desse setor, né, sob o risco de restrição de acesso que nenhum de nós queremos ali na frente. Então, acho que é uma discussão super relevante nesse sentido. Então, queria colocar, acho que é complicado conversar sobre saúde integral sem discutir, por exemplo, o processo hoje de fragmentação do sistema, que, para mim, talvez seja um problema central quando se pensa numa camada mais estruturante, e a importância de se enfrentar esse tema da fragmentação. Eu li recentemente, vi uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Internacional, bastante interessante, conversa com a apresentação aqui realizada pelo Luiz, que foi, eles compararam dois países, eram dois países desenvolvidos, dois países com sistemas diferentes, um bastante fragmentado e um que funciona, de fato, como um sistema. E eles compararam os gastos desses dois sistemas de saúde, um deles gasta 5 vezes mais do que o outro. E aí se comparou a expectativa de vida livre de doenças de cada um desse país. Não expectativa de vida total, expectativa de vida livre de doença, que é o que eu acho que todos nós aqui desejamos, né? Então, e se viu que aquele país que gastava 5 vezes mais, com um sistema extremamente fragmentado, tem expectativa livre de doença menor que o outro país. Então, acho que esse é um dado que abre a discussão sobre a importância muito forte de a gente discutir essa relação entre as atenções e essa gestão. Não dá para ficar extremamente focado no tratamento de doenças crônicas ou de questões agudas de doenças e não pensar que a gente tem lá na frente uma população que hoje é saudável e que está caminhando em passos fortes, como bem mostrou aqui a apresentação anterior, para a doença. Então, eu sempre coloco que cuidar da população saudável, manter a população saudável, é tão importante quanto tratar as doenças. E isso precisa funcionar
como sistema. Isso precisa ter um acompanhamento de jornada desse usuário, precisa cuidar dessa navegação, desse processo, dessas indicações. Então, para isso, há estratégias, há formas de monitoramento de qualidade, de gestão dessas redes que precisam estar articuladas, gestão de um processo de qualidade. Hoje, há indicadores disponíveis em níveis mundial para que se faça isso e para que a gente cuide da qualidade do setor. Então, acho que esses são pontos assim estruturantes, importantes para a nossa discussão. Se a gente analisar aqui quais seriam as saídas, digamos, para essa questão estruturante, eu não vejo uma saída que não seja colocar esses atores em conjunto e ter discussões mais estruturantes para que a gente possa avançar. E a necessidade, às vezes, também de cada um refletir sobre o seu locus, sobre o seu papel dentro desse contexto, da necessidade de avanços que o país tem nessa agenda de saúde, sob o risco de a gente continuar tendo problemas de competitividade no nosso país, interna e âmbito internacional, sobretudo. Então, acho que esse é um ponto. A discussão também, por exemplo, perpassa pelas discussões de interoperabilidade, de dados, do quanto a gente tem ainda de desperdícios no sistema em virtude de um acesso, por exemplo, a um sistema de urgência, onde se faz uma série de exames, esses resultados não possam ser compartilhados pelo indivíduo, por exemplo, com a sua equipe de atenção primária. Então, a interoperabilidade é uma discussão importante. Percebi, estudando alguns sistemas internacionais, talvez até nem tanto nominados, mas que vêm se destacando no cenário internacional, que essa discussão já está em nível mais avançado. Então, esses são pontos também importantes. E, por fim, nas saídas em relação a essa agenda que eu coloquei como mais estruturante, vem a questão da cultura. E eu acho que essa questão perpassa pelo letramento em saúde. Nós temos baixo letramento em saúde no nosso país, reflexo de um determinante fundamental de saúde, que é a educação. Então, a área de saúde tem uma série de determinantes sociais que são fundamentais para que a gente tenha boa saúde. Um deles é a educação. Então, essa reflexão sobre esse processo de letramento, ensinar um indivíduo como que ele navega, como que ele acessa o setor de saúde, seja o setor público de saúde, seja o setor privado, é fundamental. Nós percebemos, e aí não necessariamente, isso é interessante, assim, a gente analisar na prática da gestão de saúde, não necessariamente tem uma correlação até com o nível de escolaridade. Percebemos que ainda há uma necessidade de letramento de saúde generalizada no nosso país, para que a gente possa, de fato, avançar numa cultura de prevenção, de promoção e de cuidados que evitem uma série de desperdícios que a gente percebe, né? Notamos também, em alguns casos, a gente fala de acesso ou acesso extremo. A gente sabe que o acesso, o uso excessivo do sistema de saúde de uma forma onde não há necessidade, as pessoas acabam se expondo e isso acaba trazendo riscos também à saúde. Ele usou o sistema americano. No sistema americano tem um dado que a terceira maior causa de problemas de saúde no país é justamente o contato com o próprio setor de saúde, às vezes pelo uso indevido ou excessivo. Então, essas seriam as reflexões no âmbito mais estruturante. Agora, trazendo um pouco, até pela sua provocação também, em relação ao âmbito das empresas, né? Eu acho que as empresas têm um desafio, enquanto partícipes da sociedade, de ser um dos atores que vão discutir fortemente essas transformações estruturantes que a gente precisa, e também tem oportunidades dentro do próprio locus da empresa de fazer transformações importantes. A gente consegue perceber em várias corporações o quanto elas conseguiram mudar e avançar nessa cultura ao longo dos anos. Então, se perguntasse por onde que teria que se começar esse trabalho dentro de uma empresa, sem dúvida nenhuma, é entendendo o perfil dessa população, né? Estudando, analisando quais são esses dados, qual é a característica dessa população. E, para isso, existe uma série de ferramentas.
Aqui, logicamente, como represento o SESI, coloco à disposição também essa instituição. Temos ferramentas extremamente validadas, importantes, com uma série de vidas e de testagens ali dentro. Se puder só me passar o perfil e demonstrar aqui um pouquinho. Eu acho que os dados são fundamentais para que a gente comece a organizar, de fato, um programa de saúde dentro de uma empresa. Então, aqui é um exemplo, né, de uma ferramenta que nós utilizamos dentro do SESI, que tem um potencial muito bacana. A ferramenta se chama AST, e ela tem 2 índices que derivam muito importantes dentro dessa ferramenta, que é o Índice Geral de Estilo de Vida e o Índice de Produtividade. É muito interessante, pois, nas inúmeras aplicações que nós fizemos dessa ferramenta, é diretamente proporcional. Você analisa, quando você analisa os setores, analisa os dados da empresa, compara, quanto melhor o Índice Geral de Estilo de Vida, melhor o índice de produtividade daquelas pessoas. Então, são variáveis diretamente proporcionais e a gente consegue perceber, de fato, com dados, com pesquisa, que isso tem, sim, impacto direto na produtividade das empresas. Então, a gente consegue ainda cruzar isso com dados de absenteísmo e presenteísmo dentro da empresa, a gente consegue cruzar com os dados da saúde suplementar, de sinistralidade, de utilização de plano. Conseguimos cruzar essas informações com os dados de afastamento geral de absenteísmo, seja por causas ocupacionais ou por causas não ocupacionais. E aqui a gente consegue ter uma série de dados importantes para que, de fato, sejam tomadas decisões efetivas. Então, conhecer a população da sua empresa é fundamental. Entender quem são os indivíduos que estão saudáveis, quem são os indivíduos que começaram a colocar os pés em fatores de riscos, quem são os indivíduos que já estão com alguma doença crônica e aqueles que precisam de uma atenção mais especializada em saúde. Ter estratégias específicas e destinadas para cada um desses públicos certamente é o que vai garantir um bom retorno para essa empresa em termos de gestão de programas de saúde. Coloco aqui também a importância da discussão da própria integração de saúde dentro da empresa. O Luiz fez aqui algumas provocações, mas é exatamente isso. Como que nós estamos utilizando? Esse é um painel de dados de ficha ocupacional que nós temos. Como que esses dados estão sendo utilizados também no tratamento de saúde e na conversa entre saúde ocupacional e saúde assistencial? Será que essa não é uma fonte de desperdício no sistema interno de saúde da empresa? O quanto que eu estou aproveitando aquele cumprimento legal que eu preciso ter de uma passagem do meu trabalhador 1, 2 vezes por ano no médico do trabalho, e esse médico do trabalho já ter a capacidade também cuidar e fazer um processo de atenção primária preventivo com esse trabalhador. Ou eu estou pagando a conta 2 vezes. Pago no plano, pago a consulta no plano, pago também no ocupacional. Acho que a discussão é bastante importante nesse sentido, até numa fala de evitar desperdícios que hoje a gente tem no sistema. Então, seria isso. Acho que a gente tem dados muito ricos aqui também no ocupacional, com grandes possibilidades aí de as empresas aproveitarem para fazer sua gestão. Obrigada. Obrigado, Sandy. Muito legal, muito legal. Foi que bom que você apresentou os dados, que eu já ia caminhando para a pergunta para você, exatamente nesse sentido. Quando a gente fala da saúde integral do trabalhador, é confuso, é complexo, porque tem muitas camadas aí, né? E, na verdade, quando a gente fala do trabalhador, parece uma coisa só. Mas não, é diferente, porque as possibilidades são diferentes, as necessidades são muito diferentes. Então, o trabalho com dados faz toda a diferença do mundo. Se você trabalha com um determinado tipo de trabalhador com uma renda mais baixa, talvez o acesso à água potável resolva grande parte das questões de saúde. Ou, se você tem uma ação de segurança pública mais forte, você resolve muito da questão psicossocial, porque aquele pai que está com seu filho, que tem um processo de violência ali muito sério naquela região, estou falando aqui em São Paulo também, quer dizer, então, isso tem um impacto muito sério na questão psicossocial que tem crescido cada vez mais. Então, a pergunta que eu vou te fazer, lá para frente já vai pensar nisso, é, dentro desse sistema que é de saúde integral, quer dizer, como é que a gente trabalha essas camadas tão distintas? Como é que a gente faz a utilização dos dados para que a gente tenha
receitas diferentes, para públicos diferentes, para setores diferentes, porque você caminha nesse sentido de uma saúde integral para uma questão que é mais customizada. Depois fala um pouco mais dessa questão do letramento de saúde, que eu achei bem legal esse conceito que você trouxe também. E aí vamos passar agora a palavra para José Antônio. A palavra é contigo. Posso ficar aqui? Não atrapalha vocês? Fique à vontade. O palco é seu. Bom dia. Estou vendo que o pessoal está meio... Vamos dar uma energizada aqui, porque o assunto precisa. A gente precisa de muita energia para tocar esse assunto. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia. Começando efetivamente a falar do quanto que eu tenho orgulho de estar nesse evento, pelas pessoas que aqui estão, né? Especialistas, mestres, pelo convite de do time que faz o evento acontecer, por toda a direção e gerência. Então, eu fico muito contente de estar aqui representando um pedacinho de fala dos contratantes, né? Do pedacinho de fala das empresas, do pedacinho de fala daquela população que hoje está sofrendo lá na ponta e que está tentando buscar algum caminho de saída. E, para isso, na minha fala, talvez eu seja mais ácido, talvez seja mais provocativo, talvez traga alguns pontos de reflexão que me fizeram chegar até aqui hoje. Bom, eu sou médico de formação e eu hoje tenho a responsabilidade de áreas associadas de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Lógico que depois disso eu tive que acabar me especializando em outras áreas e correndo atrás para poder ter esse know-how para conseguir fazer isso. E tenho também tive o privilégio de começar também na parte de pós-graduação, ensinando e ajudando, né, o desenvolvimento. E nesses últimos 10 anos eu fiz consultoria para todos os ramos de saúde, incluindo corretoras. E já trago isso como um belo de um bololô para dizer o seguinte: a gente está muito longe de chegar em algum lugar viável. A gente está muito longe de entender a situação de uma forma correta. Tudo isso que eles falaram são elementos fundamentais. E se tem uma coisa que a empresa precisa desenvolver no seu arsenal, é cultura. A gente fala praticamente nada de cultura. Se fala de recursos, se fala de custos. Quem que é o responsável pela saúde dentro de uma empresa? Quem que é o responsável pela segurança dentro de uma empresa? Cada um de nós. Então, esse papo de que a gente precisa criar um sistema para fazer, primeiro passa pelo processo de aculturação. A cultura ela não tem hoje capilaridade dentro dos assuntos de saúde e segurança, na grande maioria das empresas. E aí você trouxe, né, Luiz, de forma brilhante, professoral, quantos que acessaram reuniões de diretoria ou até mesmo de assuntos de conselho. Eu vivo isso hoje e acho que isso aconteceu muito mais pela força divina do que pelo amadurecimento local. E vou explicar um pouquinho dessa questão. Em primeiro lugar, aqui, eu fiz questão de trazer a CCR é uma empresa que hoje cuida, né, de praticamente mais de 1 bilhão de veículos por ano. Né? Então, todos vocês são usuários nossos, 3.500 quilômetros de rodovia, 16 aeroportos no país, com mais de 600, né, em torno de 4,5 milhões em aeroportos e 6 milhões em mobilidade urbana. E a gente tem muito orgulho de ser uma empresa brasileira que internacionalizou. Então, nós somos global, operando aeroportos e empresas fora do país. E a gente, em 2020, fez um trabalho de rever a nossa ambição e o nosso propósito. E o primeiro passo foi
colocar infraestrutura e mobilidade urbana para infraestrutura e mobilidade humana. Foi o primeiro passo de mudança que a gente fez. Porque a gente não vive de obra. A gente vive do nosso principal ativo, que é o colaborador, que está lá na ponta, representando os serviços que a gente presta. A gente não vive de sistemas. A gente desenvolve muitos sistemas, mas a gente não vive deles. Então, nada mais justo que os nossos valores representarem esse principal ativo. E olhem só, o primeiro valor da companhia é segurança, é a nossa razão de existência. E aqui está exatamente o texto que segue, né? Cada valor tem um texto. Consideramos os temas de saúde e segurança em todas as nossas ações e decisões, desde o mais simples do dia a dia até os de alto impacto para a companhia. Todos devem zelar e promover pela cultura de segurança em seus espaços de influência. E aí eu vou fazer a segunda provocação. Quantos de vocês têm áreas de benefício, saúde e segurança integrados dentro da mesma cadeira? Ou conhecem empresas que são assim? Então já parte do primeiro princípio. Não dá para falar que é responsabilidade de uma área. Não dá para falar que é responsabilidade de uma cadeira. Porque isso tem a ver com governança. Isso tem a ver com a característica, tem que começar do valor. Tem que começar da estrutura para cadenciar. Porque senão não vai. E aqui tem uma representatividade de peso. Então, só para vocês entenderem, a pauta de saúde e segurança dentro da CCR, hoje, abre as reuniões de diretoria executiva semanalmente. Começa-se por saúde e segurança. Toda semana, diretoria executiva reúne e a gente começa, a gente faz um minuto de segurança, faz um minuto de saúde, faz a reflexão e entra nos assuntos. A pauta de saúde e segurança abre a reunião do conselho de administração da companhia. Nós temos Itaúsa, temos Votorantim, temos Mover, a gente tem grandes players, os maiores do mercado hoje são do nosso board. E eles param e começam pelo assunto. Ontem teve reunião do conselho, eu fui lá abrir, como sempre abro, a reunião do conselho, e a pauta gera polêmica. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Vocês devem ter visto, recentemente, que nós publicamos algumas matérias onde nós mandamos mais de 100 pessoas embora por fraude no plano de saúde. Se vocês não viram, depois eu mando para vocês. Saiu na Folha, saiu no Estado, Record, tem. Inclusive, a Folha vai republicar de novo, porque a gente já está na quarta fase da operação e esse número vai passar de 200, eu estou garantindo para vocês. Aliás, ele já vai passar de 200 antes do meio do ano. A gente provavelmente passa de 300 até o final do ano. Por quê? Porque isso é valor. A gente não negocia a ética. E a ética está ligada, primeiro passo, a tudo que a gente faz. E se cada um não se comprometer a levar o assunto para frente e cuidar do próprio, do próprio âmbito de saúde e segurança, isso não vai para frente. Pô, Zé, você está aqui chovendo no molhado, a gente já sabe disso. Mas quantos praticam? E se não dá o exemplo, não vai para frente. E aí, como é que você cadencia um processo de transformação? Você evolui, né? Você tinha uma área de benefícios, que era uma engrenagem com saúde, que era uma engrenagem com bem-estar, lá em 19. E aí eu falo que foi providência divina, porque várias coisas aconteceram no meio do caminho, incluindo uma pandemia, e a gente conseguiu tirar o melhor resultado disso, e começou a ver as grandes ineficiências do sistema. Porque a gente começa a falar, eu preciso de dado, eu preciso disso. E eu não vou entrar no assunto de que eles brilhantemente já falaram, mas isso foi uma mola propulsora para que a gente começasse a incorporar outras caixas, para que ganhasse força e volume e começasse a pensar em sistema. E foi da área de segurança que a gente aprendeu o mais importante conceito de cultura. Existe um estudioso da DuPont, chamado Bradley, que inventou uma curva, inventou não, né? Fala inventou que é fácil, né? Ele estruturou uma curva de evolução de maturidade, e ela serve para tudo hoje. Quando a gente fala de Bradley, a gente não está falando de segurança, a gente
está falando de maturidade de cultura, que vai do reativo ao interdependente. Quantos de nós medimos a maturidade de saúde das nossas companhias? É possível? Totalmente. Quando a gente faz um perfil saúde, o que a gente menos faz é medir essa curva de maturidade. Eu não conheço nenhuma empresa que mede... Eu estou falando, inclusive, a gente, tá? Que é o primeiro ano que a gente está fazendo. E está sendo super difícil. E a gente com todo o estágio de evolução que nós temos, estamos ainda no grau de dependente, indo para o independente, porque as pessoas só fazem com comando e controle, com uma expectativa de que tem que ter alguém puxando para poder ter um reflexo para fazer. Então, hoje, a gente tem um pilar, que é essa evolução aqui, 23, 24, onde a cabeça do processo, né, e a melhoria contínua está sempre na cultura de segurança, e nós reunimos tudo num programa chamado Viva Bem, para poder dar unicidade e conseguir concentrar mais coisas. Eu não vou entrar nos detalhes aqui que nós temos, mas assim é só para mostrar que tem toda uma cadência. Mas olha só, eu vou ressaltar pequenas coisas, né? Além de governança, diretriz, a gente tem que cuidar de gente. E cuidar de gente tem que ser cultural, tem que ser genuíno da empresa. A gente entrega resultado, pra caramba. Muito. Todos nós aqui entregamos. Mas o quanto que isso é resultado sustentável, com as pessoas tendo consciência do que elas produzem, e saúde, gente, pode pegar. É o segundo maior custo da folha operacional de uma companhia, que pode chegar de 11% até 14%. CCR hoje em torno de 9,5%. Tá? E aí, quando a gente olha, né, você criar uma rotina, uma retórica, te traz, principalmente, o fator principal disso, né, da evolução, do processo, é você conseguir que o teu colaborador represente isso lá na ponta de forma autônoma. Ele pode ter o melhor acesso, ele pode ter o melhor cuidado, mas se ele não conseguir ajudar a evoluir o sistema, ele denunciar que ele foi abordado e aliciado por um sistema fraudulento, ele te sinalizar de que a rede não está adequada. A gente pega os NPS dos hospitais que mais atendem na nossa rede, das clínicas, né? E fica muito essa forçação de barra, não, tem que medir resultado da atenção primária. Que resultado que a gente tem hoje das redes que nos atendem? Então, aí você começa a jogar a responsabilidade para a indústria, para a empresa, no seguinte sentido. Tem que mostrar ultra resultado aqui, porque isso aqui tem que dar. E o que a gente está comprando hoje? A peso de ouro, muitas vezes, né? Então, só para finalizar, eu vou só pincelar poucos números para a gente terminar, mas, assim, isso aqui é resultado de atenção primária nosso. A gente faz mais de 25 mil atendimentos por ano em atenção primária atualmente. NPS de 93. Então, assim, a gente tem resolutividade de 95%. E depois de 6 meses em evolução, a gente consegue chegar num patamar muito mais de... hoje, né, em torno de 25% a 27% de redução de utilização do plano fora. Mas por quê? Por cultura. Entende cuidado. Entende que aquilo ali representa uma linha, uma porta de entrada. E aqui, ontem a gente ouviu do Nelson Teich, de que você aumentar, você ter um núcleo, né, você ter uma atenção primária boa, vai aumentar a secundária e terciária. Sim, mas tem um complemento, por um tempo. Conforme desenvolvimento de cultura, conforme a evolução, 70% a 75% da população está na coordenação de cuidado preventivo. E isso não exige secundário e terciário. E conforme o tempo vai passando, você retrocede esse movimento para dentro de uma atenção mais focada. E aí você vai voltando até o nível preditivo da coisa, onde você consegue ter leitura, perfil e tudo mais. Entendeu? E aqui, né, por exemplo, você criar programas, tem muita commodity, tem muita coisa de prateleira, coisas que hoje você vê que não funcionam. As empresas precisam ter a consciência de como desenvolver cultura e o que, de fato,
né? Falamos aí dos aplicativos de ginástica. Hoje, a CCR é o maior cliente do maior aplicativo. O maior cliente que eu digo assim, nós somos o maior número de vidas ativas proporcional desse maior aplicativo aqui que a gente sabe qual é. Né? Então, e assim, eu debato muito com eles. Falo, gente, a razão do teu negócio ela é contraditória e a gente precisa pensar nisso. E não estou fazendo crítica, não, tá? Inclusive, eu quase fui trabalhar nesse aplicativo, porque eu tinha recebido proposta. A margem de lucro vem da inatividade, gente. Então, assim, a gente precisa entender o que você está pondo para dentro por propósito. O negócio tem que estar alinhado. Não é gerador de lucro, é gerar transformação. Então, eu só estou fazendo uma... falei que ia ser ácido. Tá? E, no fundo, segurança está completamente integrado. Se a gente for trabalhar saúde mental sem pensar em segurança psicológica está em vários aspectos. Eu vou finalizar aqui com uma passagem que a gente comentou. Como é que eu promovo saúde e segurança para um colaborador que está dentro de uma comunidade? Eu vou falar um caso que aconteceu. A gente foi investigar um acidente de trajeto. O colaborador, no relato, estava sem capacete de moto. Às 4h40, 4h50 da manhã, eu até fui recuperar ali. E aí a gente foi, poxa, regra de ouro, desrespeitou, vamos, né? Até o que a gente faz? Será que a gente vai divertir? E aí a gente foi abordar o colaborador. Ele falou assim, eu moro numa comunidade do Rio de Janeiro, eu moro a 15 minutos de deslocamento de moto do primeiro ponto da minha casa até o primeiro ponto de ônibus e eu só posso descer com a moto do comando. E não pode usar capacete dentro da comunidade. Como é que você promove saúde e segurança para uma pessoa dessa? Como é que você vai falar de ESG para essa pessoa? Então, assim, tem que ter uma leitura muito honesta de que isso só acontece, e aí vem prêmio, e os prêmios para a gente... Então, assim, a gente ganhou o Prêmio Nacional de Qualidade de Vida no ano passado, pela 4ª vez, e fomos a maior nota do país. Sabe o que serviu? Para a gente pegar, olhar e falar, o que ainda a gente não está fazendo? O que a gente ainda não está gerando de valor? Para a gente, isso aqui é um compromisso de melhorar. Esse ano o Top of Mind veio e a gente foi indicado como, né, referência aí de processos de saúde. Também a gente já está na mesma pegada. O que a gente ainda não está fazendo? E a gente até foi fazer benchmark com os outros 4 que estão no mesmo patamar. Então, assim, por quê? Porque isso tem que estar na ponta, isso tem que chegar para o colaborador, isso tem que chegar para a família do colaborador. Ele tem que sentir valor nisso, ele tem que sentir a mão do nosso acolhimento e da responsabilidade que ele tem de representar tudo aquilo que a gente faz por ele. Senão, nenhum tipo de enforcement, nenhum tipo de empoderamento que a gente faça dentro da empresa vai vingar. Porque ele vai usar mal, o sistema vai corromper ou vai dar vazão para um monte de necessidade errada e, no fim das contas, não tem entrega de saúde, não tem entrega de segurança, não tem entrega para ninguém. Então, aqui, eu acredito muito de que as soluções vão vir disso aqui. Ó. É solução de problema. A gente vai tapando buraco, vai criando metodologia, vai fazendo cercamento, daqui a pouco, né, fazendo até alusão ao nosso negócio, a gente muda o pavimento, muda a curva da rodovia, daqui a pouco está tudo certo. Só que só vai surgir se os atores tiverem essa interação, se provocarem e virar um volume de consciência coletiva. Está errado, está errado. Vamos ter que mudar. Vou parar de falar, porque senão eu vou comer muito tempo de fala dos outros. Obrigado, viu, gente, pelo espaço. Estou aqui à disposição. Vamos lá. O Zé Antônio tocou num ponto que eu acho que é extremamente... Ele começou já falando dele, que é a questão da cultura. E toda vez que fala de mudança de cultura, é um problema. Porque, na verdade, cultura não é uma coisa que se muda de hoje para amanhã. É um processo lento, é um processo gradual, é um processo que precisa de resiliência, precisa de paciência, precisa de esforço. Então, é bem complexo. E o que eu acho interessante nessa mesa, quando a gente fala de saúde integral, todo o processo de estruturação disso, é que é algo complexo. Então, o exemplo que ele colocou ali da comunidade é isso. Eu não consigo falar de saúde integral do trabalhador se eu desconecto saúde de segurança pública, se eu desconecto saúde de esporte, se eu desconecto saúde de cultura, se eu desconecto saúde e saneamento básico
De que adianta fazer isso se eu não tenho acesso de água potável? Volto à questão da água potável, porque é a base de todo o processo. Então, ou seja, e quando a gente começa a falar dessa forma, você começa a perceber que o trabalho ele é muito mais complexo. Mas eu vou começar com o Zé Antônio, uma coisa que me deixou com muita inveja boa, que é exatamente isso, porque você começou falando da sua empresa, que é muito legal, em que você tem reuniões de diretoria, reuniões de administração, que começa com os assuntos voltados à saúde. Isso é extremamente importante, que muitas vezes, na questão que a gente observa muitas vezes nas empresas, espera-se primeiro criar um problema. Na hora que vira um problema, vira um conflito, vira uma situação complicada, aí o board lá em cima começa a dar atenção àquele tipo de problema. E aí fala-se muito, nós vamos trabalhar a questão da saúde preventiva, etc. e tal, mas, da mesma forma como saúde preventiva, a questão da saúde da empresa ela tem que ser trabalhada de maneira preventiva. E se esses assuntos não forem trabalhados na empresa, você não consegue, você vai estar o tempo todo reunindo o board da empresa, lá em cima, nos momentos de conflito, quando, na verdade, a ideia é voltar. Então, eu vou começar até com você na pergunta, como é que foi isso na empresa? Quer dizer, como é que foi mobilizar esse board para ter essa visão de uma mudança cultural? Quer dizer, como isso se formou? De que maneira isso pode ser pensado para estimular outras empresas a mobilização lá de cima para que tenha esse olhar, de fato, de uma saúde integral, inclusive da empresa? Difícil, hein? Aí entra o fator providência de vila, que eu brinquei, mas que eu sabia que a gente ia falar aqui depois. Primeiro ponto, as empresas tiveram, né, uma aprovação de fase com a questão do Covid. Então, o assunto virou pauta recorrente na companhia na época do Covid. Por quê? A gente transporta muita gente, de repente fecha-se tudo. Como é que eu higienizo os trens? Como é que eu higienizo cabine de pedágio? Ou seja, tudo passa por um movimento de você olhar a saúde como... Então, o primeiro foco de saúde começa a ter uma relevância no border continuamente com isso. Eles sempre tinham um viés de reconhecer, a gente sempre teve liberdade, uma cadeira unificada para isso, desde 2014. Mas essa pauta fixa de falar disso acontece numa necessidade. O Nelson Tais trouxe ontem aqui essa questão. Né? Quando você tem um inimigo comum, quando você tem uma causa, isso promove. E foi exatamente o que aconteceu na CCR. Então, começa um reforço muito importante. E a gente, e o Border, né, também traz para dentro do negócio um CEO que acredita piamente nos valores de saúde e segurança. E reforça a criação de uma área executiva, põe essa área com status de começar a fazer um reporte e falar, o problema está na ponta. E a responsabilidade tem que ser do líder, tem que ser do colaborador em estar junto. Então, quando acontece um acidente, quando a gente tem um agravo de saúde, uma tentativa de suicídio, ou um próprio suicídio, quem vai explicar é o gerente ou o diretor da unidade. Pô, o que aconteceu aí? A gente quer saber quais são os fatores. Porque você tem que envolver. Então, esse ciclo, né, como é que você chega nisso? Quando você traduz o que está ali no dia a dia por um ponto que vai chamar atenção. Qual que é o impacto no negócio? Então, o que a gente se espera... E eu, né, incrivelmente, talvez tenha sido a primeira palestra que eu não trago milhões de dashboards e números, porque a gente se especializou muito nisso. Só que eu sabia já que os dois trariam muito esses dados, então minha missão foi outra. E eu sou cientista de número por natureza, eu adoro. Né? Então, a gente tem um conjunto de informações que começou a evoluir na forma de mostrar. Hoje, eu calculo... aí você fala, mas pô, aí fica naquele papo do ROI, né? Na verdade, não, é a capacidade de investimento. É o custo per capita alocado naquele negócio que tem que virar quanto que aquilo impacta na performance. Então, a gente está provando hoje, por exemplo, que todas as ações de segurança voltam 13% para a companhia. E a mesma coisa em saúde. Tem ações específicas, que nem o núcleo de atenção primária, está voltando 45% para a companhia.
Campanha de vacinação, 18. Porque aí você começa a medir mesmo o fator, depois que você tem todo esse problema, né, de respiratório e tudo, você começa a ter uma atenção mais específica para isso. Então, você começa a pôr na linha de... Você tem que aprimorar. Então, como é que eu atinjo um nível de diretoria e até mesmo de um conselho? Levando indicador estratégico não para a saúde, não para a segurança, para o negócio. Qual que é o impacto da saúde e segurança no negócio? Quantos dos nossos colaboradores, de fato, têm risco psicológico que pode se matar? O que isso pode impactar do ponto de vista de ESG, do ponto de vista de compliance? Qual que é o risco de assédio, né, dos canais que podem estar influenciando? Como é que é a performance desses líderes? Todos os 106 que nós desligamos são campeões também de atestados. E eles foram desligados por fraude no plano de saúde. Você percebe como tem uma causa? Sim. Então, esse perfil e traduzir isso... Quando a gente levou esse assunto para o Border, falou, tem um assunto ácido aqui. Quanto tem de fraude? Na época tinha 12, a gente já está em 20. Falou, e a gente vai para a mídia. Por que vai para a mídia? Porque operadora e corretora não estão se mobilizando. A gente está pedindo. Mal vem documentação, reatividade. Chamamos a diretoria da operadora para vir conversar com o nosso vice-presidente de compliance, com o nosso diretor de gestão, que é meu líder imediato. E não se tinha mobilização. Então, então a gente vai pôr na mídia. Aí agora está todo mundo se mexendo. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta. Quer dizer, essa mudança toda, é legal que eu percebo uma mudança de cultura na empresa que está se processando. Então, você acredita que, no caso da CCR, mesmo que haja, em algum momento, uma troca de um diretor, a troca da presidência, essa mudança ela vem para ficar ou ela ainda está muito ancorada lá em cima? Porque, muitas vezes, você tem um presidente, é a questão que você colocou, que é a questão da graça e divina. Às vezes, você tem um presidente um pouco mais aberto, um diretor um pouco mais aberto, que abre esse espaço, mas ele acaba virando um respiro. Mas, se eventualmente sair, vai para algum outro local, você perde esses avanços. Então, você acha que isso já se consolidou a ponto de não precisar... Não é que não precisar, que sempre precisa, mas já é autônomo o suficiente para alguma mudança do board e continuar tendo essa mesma a premissa da empresa? Olha que interessante. Esse CEO que promoveu essa mudança, ele não está mais na companhia. Então, assim, e nós tivemos a entrada de 2 novos membros no Border, que foi Itaúsa e Votorantim, que reforçaram ainda, porque já tinha a cultura instalada, falaram, não, peraí, a gente conhece do assunto e vai elevar o assunto. E a escolha desse novo CEO, inclusive eu cheguei em cima do horário, porque ele estava se apresentando, fui eu que recebi ele na sexta e tudo, ele chegou até no feriado, mas ele está se apresentando essa semana para a companhia. Um dos critérios que foi muito bem visto foi a capacidade que ele tinha de olhar gente e de olhar segurança. Perfeito. E como é que é a relação da área de recursos humanos com esse board? Tem essa dificuldade? Como é que funciona? Quer dizer, no caso, acho que o seu sonho é ter um board que converse dessa forma. Então, como é que é essa relação? De que maneira a área de recursos humanos ela pode trabalhar nesse sentido dessa cultura? Eu acho que a coisa mais importante que o RH tem que fazer é construir programas em bases sólidas. Tá. Então, nós temos que construir os alicerces, se a gente quiser ter sucesso em saúde, porque saúde depende de visão de longo prazo. Tá certo? Você tem que construir... Como é que você constrói bases sólidas? A nossa pesquisa mostra que 70% dos RHs respondem diretamente ao presidente hoje já no Brasil. 70%. Outros 30% ainda respondem ao diretor de fábrica, porque é uma coisa isolada, respondem ao financeiro, tem um pouquinho de tudo, mas a linha está crescendo. Então, a primeira coisa que eu sugiro é a gente construir política. Nós temos política de viagem nas empresas, temos política para tudo, mas não temos política de saúde. Qual o significado de se fazer uma política? É você construir uma constituição da saúde, que nem a questão da Constituição para qualquer país. Quando você constrói uma política, você obriga a liderança a discutir os princípios, os propósitos, os programas mínimos, né? A expectativa de resultados para que dê estabilidade para a equipe poder trabalhar. Porque, imagine, se troca o financeiro. Mas cadê o resultado? Quero ver o resultado. Espera aí, está na política, define que esse investimento que eu estou fazendo aqui no SESI, tá? Eu não meço dessa forma. Tá certo? Eu vou medir, eu vou ter esse resultado muito mais claro daqui a 1 ano.
Então, eu não posso tratar as minhas moedas têm que ser bem definidas, né? E o grau de responsabilidade estabelecido. Por exemplo, como você colocou muito bem aqui, José Antônio, quem é que vai anunciar um suicídio? Tá certo? É o papel do líder. Qual é o papel do colaborador? Qual é o papel da área de RH? Qual é o papel do presidente? Quais os dados que o presidente dá para o conselho, em termos de saúde? Quais são esses indicadores chaves que ele deverá reportar? Meramente financeiro? Será que a visão é só financeira? Então, isso tem que ser construído numa política. E essa é a base sólida, respondendo a sua pergunta. Sim, ótimo. Sandy, como é que você acha que, dentro do SESI, esse tipo de política ela pode ser... Como é que o SESI pode contribuir para a construção dessa política para entrar nas empresas? Quer dizer, como fazermos com que práticas como essa da empresa CR ela possa ser expandida? Como é que a gente poderia trabalhar nisso? Eu entendo que o que o José Antônio trouxe é muito pertinente. Eu acho que ser assertivo na forma como você mostra os resultados, mostra os dados para o board da empresa é algo bastante relevante. E aí abrir essa discussão, chamar a atenção para o tema, abrir essa discussão e trazer uma discussão sobre a necessidade de implementar isso numa cultura mais efetiva, dentro de uma política mesmo institucional, com participação direta. José Antônio estava falando que saúde e segurança é tema da abertura das reuniões de conselho, lá em Santa Catarina também. Amanhã é a nossa reunião de conselho, nossa reunião de diretoria, e as reuniões todas são abertas todos os meses pelo assunto saúde e segurança lá no Estado. Isso foi algo que foi levado para a discussão, né, pela área de saúde, mostrando os impactos, a importância de tratar do tema e de influenciar para que, de fato, a gente tenha resultados mais efetivos no país nesse sentido. Então, eu acho que parte muito da forma como você demonstra. É necessário algum nível de pragmatismo, de dados, de demonstração de resultados, de retornos, de avaliações, para que, de fato, a gente consiga sensibilizar para o tema e fazer um processo aí inicial de política. E aí é um trabalho, como você falou, de cultura, que ele perpassa, né? Não vai ser em um ano que isso vai se tornar, né? Então, esses níveis do patológico, reativo, isso a gente sabe que são degraus que a gente vai caminhando aí, ano após ano, até atingir uma cultura desejada. Eu queria dar um pitaco de 2 minutos sobre... Ela foi cirúrgica na colocação. E, como empresa, por exemplo, o que o SESI, o sistema, a CNI como um todo, nessa estruturação, toda a base, poderia, eu acho que tem um papel muito relevante, porque, para você chegar com números estratégicos, você precisa ter gente capacitada para levar. Não adianta você dar uma Ferrari na mão de quem não sabe dirigir. Né? A minha sugestão aqui de a gente pensar é no sistema de formação dessa liderança, seja do RH, seja de saúde. A BRH já faz muito bem esse papel. Mas eu digo assim, de a gente instrumentalizar eles, de que forma levar isso com capacidade estratégica para provocar o border a olhar e colocar isso na ponta. Tá? Então, seria... Perfeito. E, auxiliando isso, até um ponto que a Sandy colocou muito na apresentação, porque, seguramente, a atenção que você conseguiu do board, começou com uma questão que era a pandemia, ou transformou um problema numa oportunidade. Mas só consegue manter essa forma a partir do momento que você consegue trazer pontos relevantes a cada reunião. Porque o empresário, ele, por definição, ele trabalha num raciocínio muito lógico e por necessidade. Então, se você não tiver dados em que mostre, olha, isso aqui é um custo que a empresa tem, de que maneira a gente vai trabalhar com esse custo, de que maneira vai reduzir esse custo, isso tudo é dado. Então, esses dados todos que você falou, que tem um dashboard, que a Sandy também apresentou, é algo que, de fato, faz com que esse assunto se mantenha vivo e você consiga, de fato, a audiência de alguém tão qualificado. Então, trazer sempre informações importantes. Eu não estou falando porque eu acho, porque deixa... Não é meu feeling, não é meu feeling. É o quanto, de fato, que dos custos você tem, desde a questão da saúde suplementar, quanto a questão dos afastamentos, quanto a questão do absenteísmo. Então, ou seja, realmente trabalhar a questão dos dados é algo muito importante. Vamos só falar um pouquinho da questão da saúde integral, que eu tenho que conversar com o meu economista aqui, que ele diz, se eu tivesse que colocar mais recursos, a gente colocaria mais recursos aonde para atender essa saúde integral? Você acha o que você falou na sua apresentação
Você disse que os recursos, você acha que se colocou o dado americano, e que se coloca muito para a questão de tratamento de coisas que já existem, de doenças existentes, que talvez um pouco mais na prevenção. Onde você acha que a alocação de recursos, seja numa empresa ou no país, deveria ser mais alocado, na perspectiva de uma saúde integral? Seguramente na promoção e na prevenção. Esse é o ponto que a China está fazendo isso, não só a China, é só olhar outros países que estão investindo fortemente nisso, né? Claro que tratamento de doenças é essencial, isso não significa negligência disso, mas significa prioridade. Se vocês pegarem o orçamento do SUS, e vocês olharem o orçamento do SUS, vocês vão observar que quase a totalidade do orçamento do SUS está voltado para tratamento de doença e tratado para prevenção. Quando se fala em promoção, vocês conhecem a diferença de promoção e prevenção, né? Obviamente. Quando se cuida de promoção, não tem quase nada no SUS. Tá? O sistema, então, é quase como se nós ficássemos enxugando gelo, tá certo? Porque pessoas sem os hábitos adequados, você vê a deterioração dos hábitos brasileiros, tanto na alimentação quanto na atividade física, que eu apresentei aqui mostrei para você na apresentação. As estimativas internacionais sobre o Brasil mostram o agravamento disso, e nós não temos nenhuma ação voltada para reduzir isso, mas temos um maravilhoso SESI fazendo o seu trabalho, temos o Sistema S fazendo o seu trabalho e outras pessoas. Então, nós temos que utilizar bem esse sistema que está pronto. Então, não podemos inventar a roda. Uma pequena empresa não pode inventar a roda. Uma pequena empresa ela tem que se apropriar daquilo que está disponível. Então, temos que investir no Sistema S, se eu tivesse como RH, temos que investir na estrutura local que está pronta, tá? E ao invés de imaginar que o meu ego vai ficar satisfeito quando o programa é meu, não é uma questão de propriedade, de dono, é uma questão de utilidade, de fim. Perfeito. Tá? Sandy, onde coloca o orçamento? Certamente eu colocaria, grande parte hoje investiria na promoção, na prevenção e na articulação do sistema, na gestão da qualidade desse sistema, na conversa com a atenção secundária, com a terciária, no investimento em indicadores de qualidade, de mensuração efetivos, no controle e na gestão de rede. Eu acho que são essas duas frentes, uma mais estruturante, num olhar da gestão de todas essas redes, primária, secundária e terciária, e outra, certamente, é onde a gente ainda padece, tem visto, de fato, pior em alguns comportamentos de estilo de vida, que a gente sabe o resultado ali na frente, o que isso vai acontecer, e a pressão no sistema de saúde que nós teremos nos próximos anos. Onde colocar os recursos? Como empresa, o direcionamento na estrutura para você arraigar a cultura é você sair do reativo e começar a fazer comportamento preventivo. E comportamento preventivo, você tem que instrumentalizar as pessoas a olharem. Então, o investimento seria exatamente nisso, de você começar a colocar as ferramentas preventivas no processo, ou seja, antes do evento acontecer, como é que eu conscientizo, qual que é o risco, e aí vai de tudo, da fraude do reembolso à promoção, como foi bem falado aqui. Então, eu investiria exatamente nessa linha de cultura de prevenção como consultor de mercado. O primeiro passo que a gente tem que fazer é gastar energia, recurso, para, de fato, montar um sistema de regulação estratificado, da microrregulação dos serviços da região à macrorregulação do potencial de legislação. A gente trabalha praticamente 100% com serviço regulado, com serviço com agências, por exemplo, a Artesp, a NTT, né? A gente trabalha com isso, somos concessão, na sua grande maioria. A gente sabe como um poder concedente tem a capacidade de ajustar o negócio, positivamente. O que está faltando hoje é a gente gastar tempo e recurso para promover o trabalho de regulação, porque é um trabalho de regulação, puxa auditoria, puxa compliance, puxa ética, e aí vem tudo para o processo. Cria-se as políticas, que hoje as empresas têm que promover internamente, mas e as políticas de saúde para a parte privada? E as normativas regulatórias para as questões de dados? Porque, assim, vamos gastar com data lake, vamos gastar. Perfeito, é importantíssimo. Mas, se você não tiver isso regulado e ajustado, cada um vai gastar do jeito que quer.
Perfeito, perfeito. Temos que terminar, porque eu já até expandi um pouco o tempo. Fiquei muito feliz com o painel, muito bem acompanhado aqui. Um orgulho danado estar nesse painel aqui, fazendo a moderação. Agradeço aí a todos, né? Ao José, a Sandy, ao Luiz Edmundo, a todos vocês. E vamos continuar, então, com o próximo painel. Obrigado. Os nossos agradecimentos também ao Paulo Moll, que é o diretor de operações do SESI Nacional, pela mediação deste painel.